convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Você que nos visita, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela internet, sejam muito bem-vindos também. Os irmãos que encontraram, digam amém. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer a necessidade. Até aqui. Pode se assentar. Poderoso Deus, eterno Pai, queremos aqui nesse momento te render graças, te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Pai, te adorando. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de ministrar a tua santa e poderosa palavra. Ah, meu Senhor, de certo, todos que entraram por aqui, por essas portas, e aquele que nos assiste pela internet, o Senhor conhece muito bem, e sabe aquilo que cada um necessita, assim como eu também. Eu quero te pedir aqui, Senhor, que o Senhor me use aqui como um canal. Sim, apenas como um canal de bênçãos para a tua igreja. Quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. E te glorificar nesta noite. Porque eu creio que hoje será uma noite de cura. Porque eu creio que hoje será uma noite onde vamos nos alegrar, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Certamente, irmãos, vocês já ouviram alguém ministrar sobre essa palavra do filho pródigo. Certamente, alguns não ouviram falar deles sobre essa parábola, até porque são novos convertidos, estão aqui conosco. E essa parábola, ela traz um contexto e uma história extremamente linda. Jesus, ele era um especialista deles em contar parábolas. E está aí uma maneira incrível de você atrair um público, contando uma história. E Jesus tinha essa característica única e me encanta, Ramon, a maneira como ele fazia. Ele estava aqui contando algumas parábolas, evangelizando, e de repente me chega ele tinha essa capacidade ali, se ajuntou. Todos os pecadores daquele momento, daquela área, estavam todos reunidos ali. Lucas 15, ele vai tratando sobre isso. De repente me aparecem os fariseus, apontando e murmurando. Aí Jesus, com a sua calma e temperança, imagino eu, Guilherme, olha para eles. Deixa eu te contar alguma coisa. E ele começa contando uma parábola. E ele conta sobre uma ovelha. Um certo dono de um rebanho de ovelhas, de 100 ovelhas, Beto. E dentro dessas 100 ovelhas,
uma se perde antes de entrar no aprisco. E esse cuidador de ovelhas, ele simplesmente se dá conta que uma se perdeu. Ele larga as 99 no deserto, Guilherme, e vai atrás daquela unicazinha que se perdeu. Interessante que quando ele encontra essa ovelha perdida, ele se alegra, Márcia, de uma maneira incrível. E a Bíblia vai dizer que ele fica extremamente feliz e coloca aquela ovelha sobre o ombro. E a gente vê o cuidado que o Jesus está tentando passar para nós sobre uma ovelhinha que se perde. Sobre o cuidado com aquele que ficou pelo caminho. E ele pega essa única que se perde, se alegra, chama, convoca seus amigos, meu amigo, e começa a festejar e alegre por essa ovelha que ele encontrou. Aí Jesus não para por aí, ele continua um pouco mais. Aí ele conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma das dracmas dentro da sua casa. Jesus vai dizer que ela sente uma candeia e começa a procurar aquela dracma, umazinha que se perdeu dentro da casa. E a Bíblia vai dizer que ela procura diligentemente, ela procura com muita atenção, meu amigo. Aí mais uma vez, Jesus nos adverte sobre uma. E ele vai dizer que a mais alegria, Beto, olha para isso, para um que se perde e é encontrado, do que os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso me traz uma mega reflexão. A gente passou agora por um evangelismo ali na Raia, no Fogueteiro, e eu conversando com aqueles irmãos que vieram de São Paulo, eu pude observar, Beto, o cuidado, o zelo. E esse cuidado e esse zelo, ele é inerente daqui, ele está aqui na Ebenezer. Esse cuidado, ele permeia a nossa igreja aqui. E conversando com esse irmão ali atrás, num bate-papo, no café, Guilherme, eu chorei algumas vezes ali. Com algumas atitudes e cuidados com uma ovelhinha. Aí Jesus não para por aí, porque na verdade isso é um conjunto de 3 parábolas. Isso é um conjunto, uma seguida da outra. Uma e a outra se completam. E aí ele vai dizer aqui, e vai contar essa parábola do filho pródigo. Esse jovem, que tinha uma casa maravilhosa, um pai amoroso. Ele tinha uma casa cercada de cuidados, de amor, de zelo, provisão. Ele tinha tudo que um filho precisaria ter, Ramon. O pai dava de tudo para esse camarada. Interessante dizer que ao ler a parábola inteira, a gente vai apontando e vai tendo a noção de quão maravilhoso esse pai era. E de repente esse camarada me olha para o pai e fala assim: dai minha parte da fazenda, ou dai minha parte da herança. Ei, que história é essa? O pai estava vivo. Que história é essa de pedir herança com o pai vivo? Isso não pode acontecer. Isso não é real, isso não pode acontecer em hipótese alguma. O que ele estava dizendo para o pai ali, Guilherme, sabe o que era? Não importa, o senhor está vivo.
Eu queria mais é que o senhor morresse, mas já que o senhor não morreu, me dá minha parte aí. Interessante que esse pai, ele não questiona, que na Bíblia a gente vê, não existe questionamento. Ele simplesmente pega toda a fazenda e divide entre os dois filhos. Lembrando que o filho mais velho não pediu nada, mas recebeu, e certamente recebeu uma parte maior, porque o filho mais velho era o primogênito, tinha direito a dupla parte ali. E esse menino sai dali para uma terra distante. Dias depois ele leva tudo aquilo que ele possuía para um lugar completamente distante, Beto. Eu fico imaginando aqui esse camarada vivendo da maneira que ele queria. Pegou toda a sua herança e torrou tudo com aquilo que não presta. Torrou o seu dinheiro com meretrizes, sim, a Bíblia está aqui dizendo. O irmão fala sobre isso. Ele torrou o seu dinheiro com tudo aquilo que não presta. Certamente, se fosse nos dias de hoje, ele torraria esse dinheiro com prostitutas, com drogas, bebidas. E a pergunta que eu me faço, minha irmã, o que leva uma pessoa a viver num lugar como esse de segurança e sai para o mundo, tendo em vista que já tem uma herança, o Senhor já liberou uma herança sobre a minha e a tua vida. Nós somos filhos de Deus. Como filhos, nós temos direito a uma grande herança. E quantos, tendo ciência disso, pega tudo que tem, tudo que recebeu, e sai por aí pelo mundo como pode, amigo? Será porque ele tinha limites em casa? Eu começo a me fazer perguntas, meu amigo. E estar na posição, junto com o pai, demanda limites. Aqui tem alguns jovens, aqui à esquerda, todas as vezes que o pai vira e fala assim, não faz isso, ele está impondo limites para o seu bem, João. Não toca aí, não mete a mão aí, porque isso aí vai te fazer mal. Limites. Espiritualmente falando, o Espírito Santo vira para mim e para você e fala assim, não olha esse site pornográfico. Vai te arrebentar. Vai te escravizar. Vai arrebentar com a tua vida. Ah, gente. Quantas vezes o Espírito Santo fala? Eu me lembro aqui de uma conhecida minha e da minha esposa. A gente orou na casa dela. São familiares. E a gente ministrou naquele lugar. E aquela mulher, Guilherme, olhou para mim e falou assim, a minha maior tristeza, estava numa roda, me desviei, saí da presença, e aí eu me coloquei numa roda de amigas. Eu já tinha bebido muito. Eu já estava muito bêbada. E essa amiga olha para mim e fala assim, você lembra quando você era crente? E ela, quando olhou para a amiga, achou que fosse o diabo, né? Porque na verdade a pessoa, quando está fora da presença do Pai,
acha que tudo é o diabo. Aí ela fita os olhos para a amiga, e a amiga vira para ela e fala assim: você era uma referência para mim. Eu via em você uma referência. Você lembra como você pregava? Ela falou que automaticamente o alcoolismo foi embora na hora. Ela ficou boa na hora. Ei, jovem, vocês estão cercados por uma grande nuvem de testemunho. Tem gente que te vê, que você não tem a mínima ideia que está te vendo. Atitudes bobas às vezes. Você vira para um e fala assim: vou orar por você, e ora. Aquela pessoa olha para você e fala assim: meu Deus, se importou comigo. Nuvem de testemunho, sem contar a família, sem contar os familiares que estão à tua volta, que estão te vendo, as suas atitudes, o seu comportamento. E essa palavra não traz uma ideia de trazer um jugo para você, não. Essa palavra aqui, ela traz uma ideia de graça mesmo. A gente tem um lema aqui na nossa igreja que é menos lei, mais graça. Talvez por isso que essa igreja às vezes é criticada aí. Como pode você receber um camarada assim, uma mulher assim, seja lá o que for? Diga para o seu irmão: menos lei e mais graça. Aleluias. No capítulo 15, versículo 14, vai dizer que esse camarada começa a passar necessidade, Ramon. Existia uma grande fome naquela terra, e ele simplesmente, meu amigo, torrou tudo que tinha. Você quer saber se você está sem amigo aí no mundo? Fica sem dinheiro para tu ver. Eu já vi esse filme inúmeras vezes. Camarada fazendo inúmeras festas, reunindo pessoas, toma-lhe cerveja, tome bebida, tome tudo. Quando acabou o dinheiro, ele se acometeu de um câncer, meu amigo Beto. Beto, não cabia gente dentro de casa. Quando esse camarada, quando acabou o dinheiro, veio a doença, a enfermidade, sumiu praticamente todos os amigos. No mundo você vale o que você tem. Na casa do Pai, no conforto da casa do Pai, você vale o que você é. Independente da maneira que você chegou, está chegando ou vai chegar ainda hoje. Independente. Você pode estar sujo, maltrapilho, viciado em cocaína, maconha, adúltero, viciado em pó. A minha obrigação como filho é te receber como filho. Só quem já foi escravo para saber o que é ser filho. Esse camarada torrou tudo. Agora ele está numa situação extremamente difícil, sem absolutamente nada, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. E agora o que é que ele faz? É abandonado por todos. E aí ele pede um trabalho, Denis. Ele começa a pedir por um trabalho. E o trabalho que ele encontra, meu amigo, é para cuidar de porcos.
Se tem uma coisa que era terrível naquela época para um judeu, era cuidar de porcos. Porco era naquela época um animal imundo. Esse é o pior estágio que alguém pode chegar. Infelizmente, muitos que estão no mundo, e aqui eu não critico, é para que reflita. A gente parece que, quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, como pode um ser humano entrar numa onda dessa? Completamente bêbado, ou bêbada, vomitar, cair em cima do vômito. Quando não, se deitando com prostitutas, e aqui eu não critico a prostituta precisa ser alcançada. Camarada entrar naquela Vila Mimosa, eu sou taxista, gente. E aqui eu também não critico o cracudo, o usuário de crack, aquele que usa drogas, eu não critico o mendigo que mora na rua. Esse camarada, às vezes, ele vai ali na VM e vai lá e gasta o dinheiro dele ali, se deita com a mulher ali. Depois o camarada larga a mulher dele limpa, cheirosa, a mulher que Deus te deu, e se deita com a mulher daquela ali, com aquele lençol todo sujo de... Você já entendeu. Qual é a semelhança como isso, se não é comer uma comida de porco, gente? Diante de uma situação como essa, já não, ele chega no fundo do poço. Já o interessante, meu amigo Denis, quando ele chegou nesse estágio, a coisa mais linda que aconteceu aqui para mim, a Bíblia vai dizer, pastor Luiz, que ele caiu em si. Ele simplesmente, ele cai em si e desperta. Aí ele vai dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Palavras minhas. Até os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai, tem comida, tem pão. E eu estou aqui, comendo isso aqui, com vontade de comer isso aqui. E ele começa a fazer uma autoanálise. E eu penso que aqui ele começa a refletir sobre aquilo que ele viveu na casa do pai. Porque na casa do pai há comida. Na casa do pai há pão. E na casa do pai há pão com fartura. A Bíblia vai dizer aqui. E aqui eu imagino ele caído aqui. Se fosse o pastor Luiz aqui, ele ia fazer uma cena. E os irmãos ali iam fazer meme com isso. Iam fazer meme. Porque ele aqui, ele se levanta. E ele vai ter com o pai dele. E o mais interessante disso, meu amigo, o mais interessante disso, que o pai estava esperando ele. O mais interessante disso, que o pai avistou ele de longe. Você que nos assiste, ou quem sabe você vai nos assistir em algum momento, o pai está te vendo de longe. O pai só está esperando você. Independente de quão longe você foi. Quem sabe você foi tão longe que você passou dos limites. E o pai está te esperando. Interessante.
quando ele vem de longe, o pai não espera nem ele chegar. O pai sai correndo, Márcia, ao encontro dele. Sai correndo ao encontro dele, fedendo a porcos, sujo. E o pai começa a abraçar ele, beijar ele. Eu fico imaginando essa cena, meu Deus. O cuidado de Deus. O pai começa a abraçar e beijar. E ele tenta se explicar para o pai. Pai, eu pequei contra o céu. Pequei contra ti. Interessante que ele, quando começa a querer desabafar e falar, e esse discurso dele não é uma justificativa, Denis. Esse discurso dele está cercado de um arrependimento, sabe? Esse discurso dele, ele está trazendo uma ideia de que eu fiz besteira mesmo. A culpa foi minha em ter se afastado. A culpa foi minha por ter me distanciado. E essa distância, gente, ela é involuntária, meu amigo. Você para de ler um pouquinho a palavra, você vai fazendo isso, ó. Aí você para de orar um pouquinho, aí você faz isso. Aí você para de jejuar um pouquinho, aí você faz isso. Aí você para de buscar um pouquinho, aí você faz isso. É forte. E o pai está lá te esperando. O pai está aguardando. Mas é interessante dizer que alguns ele vai buscar e vai botar no ombro. Alguns que vão se perder aqui dentro de casa, diligentemente vai ser encontrado. Mas outros, Guilherme, vai acontecer igual o filho pródigo, por si mesmo. Ninguém pegou esse camarada pela mão, meu amigo Beto. Ninguém foi orar por ele. Para que essa ideia de ficar transferindo responsabilidade. Eu me afastei porque eu fui ofendido. Eu me afastei porque me colocaram no banco. Eu me afastei porque o líder falou. Para com isso, rapaz. Já não há mais tempo para isso. A responsabilidade é tua. Ele simplesmente se levanta e vai ter com o pai. Com a certeza que o pai estava aguardando ele. Aleluia. O pai recebe ele, meu amigo. E não simplesmente só recebe ele, não. Recebe ele com honra. Satanás, ele quer arrebentar com a tua vida, mas o pai, o Senhor Jesus, ele te recebe com honra. Enquanto o filho está ali falando, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, ele não deu nem atenção para o filho, ele não quis fazer nenhum tipo de protocolo, Guilherme. Se fosse eu e você, alguns aqui, de repente a gente ia dizer, o que aconteceu, rapaz? Falei para você não fazer isso. Falei para você que você ia quebrar a cara aí. Você se desviou porque você quis. Tá bom, agora toma aqui a honra. Depois de meter o pé, depois do protocolo, depois de pisar um pouquinho, agora vem aqui e me dá um abraço. Jesus não. Menos lei e mais graça.
Jesus olha para ele, enquanto ele estava desabafando. Me lembro aqui do apóstolo Paulo, Beto. Apóstolo Paulo lá, caminho de Damasco, se eu não me engano. Atos, capítulo 9, se eu não me engano. Estava lá, caminho de Damasco, se encontra com Cristo. Cai lá, resplendor. Manda ele lá. Alguém conduz ele lá para Damasco, chega lá, vai para a casa de Ananias. Vai para a casa de Ananias, não, um homem chamado Judas. Chegando lá, Jesus vai, o Senhor vai, fala com Ananias e fala com Paulo também, tudo se confirma. E de repente esse camarada que outrora era um matador de crente, se tornou aquilo que se tornou, que todos nós conhecemos. Isso só pode ser possível com a graça, gente. Se houvesse lei, tudo bem, você matou uma opção de crente, agora você vai fazer o seguinte: agora você vai ter que pagar tudo aquilo que você fez aqui na terra, para depois eu te usar. Só que aí, o Senhor vira para Ananias e fala: ó, esse é para mim um vaso escolhido. Ai, esse Jesus é demais, gente. O pai vira para o filho e fala assim, ó. Vira para os empregados e fala assim, ó. Traz aí uma roupa nova para ele. Ele, quando saiu, ele perdeu a roupa dele. Chegou sujo, maltrapilho. E é assim que o Senhor faz quando você chega. Ele te bota uma veste nova. E essa veste nova, ela traz uma ideia interessante, que qualquer um que olha para você e fala assim, não é a roupa não. Não é o vestido não. Tem alguma coisa diferente no semblante dele. Tem alguma coisa diferente no semblante dela. É assim que o pai faz. Não para por aí não, hein? Traz para mim também um anel. O anel representa a autoridade que ele tinha perdido completamente. Alguém, quando se afasta, perde tudo isso. Perde roupas, perde autoridade, perde credibilidade. Qualquer um que olha para quem se afasta e fala assim, se afastou. Deus usava tanto, agora, olha aí. Não vai parar por aí não. Meus empregados, por favor, agora. Traga-me uma sandália nova para ele. Por que a sandália nova? Os escravos andavam descalços, meu amigo. O que diferencia ele dos escravos é o calçado, a sandália que ele estava usando. A sandália que o pai mandou trazer para ele. Ele foi embora aí, se colocou como escravo. Mas a hora que ele volta, já não é mais escravo. A hora que ele volta, ele é filho. Aí ele é obrigado a calçar uma sandália também. Interessante, meu amigo, depois disso tudo, está rolando uma grande festa naquela casa. Uma festa incrível. E eu já vou encerrando por aqui. Eu peço que os músicos já se apresentem. Uma grande festa naquela casa, porque aquele pai, ele se alegra tanto, Guilherme, que ele fala assim, ó, vamos matar um bezerro cevado para o meu filho. Ele estava morto, reviveu. Ele foi achado. E entre aquelas músicas, e entre aquela festa maravilhosa, meu amigo,
me chega o filho mais velho. O filho mais velho, quando se depara com aquela situação, com aquela festa, ele pergunta: meu amigo, o que está acontecendo aí? Aí o empregado vira e fala assim: sabe o que aconteceu? O teu irmão voltou. E nessa que o teu irmão voltou, o teu pai mandou matar um bezerro cevado para ele. E aquele irmão, completamente triste, não quis festejar com o pai e com o irmão que foi encontrado. E aí, Guilherme, meu amigo, eu perguntei ao Senhor acerca desse irmão. Muita gente já pregou, inclusive, sobre esse irmão, sobre a atitude dele, e há um questionamento sobre isso. Algumas pessoas dizem: se fosse você, o que você faria? Menos lei e mais graça. Aquele irmão, ele estava agindo ali como um moralista. Aquele irmão, ele estava agindo ali como aquele que, acusando o seu irmão pelaquilo que ele perdeu, Davi. Só que vale a pena lembrar que a mesma herança que o irmão recebeu, ele recebeu em dobro. Então a atitude dele estava completamente errada e equivocada. E vale a pena dizer que muitos, por muitas das vezes, não voltam, como pródigo. Não é nem pelaquilo que fez. Muitas às vezes, minha irmã, não volta com medo do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho, por muitas das vezes, ele tende a apontar. O irmão mais velho, por muitas das vezes, ele tende a questionar. O irmão mais velho, por muitas das vezes, ele tende a olhar com um olhar malicioso, ao invés de receber com amor, com graça, com misericórdia. Interessante que esse pai, ele vai de encontro ao filho mais velho. E fala: meu filho, o teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Por que esse comportamento? E aquele filho mais velho, cheio de angústia, cheio de si, vira para o pai e fala: eu estou com o Senhor há muito tempo. O Senhor nunca matou um cabrito para mim, para festejar com os meus amigos. E agora o Senhor mata um bezerro cevado para meu irmão. Esse irmão mais velho, ele vivia na casa deles. Desfrutava desse pai maravilhoso. Só que verdadeiramente ele vivia naquela casa como um escravo. Ele não vivia como um filho. Cheio de legalismo. O Senhor nos libertou para uma liberdade plena. Aqui na casa do Pai, você abre a geladeira, gente. Aqui na casa do Pai, você senta no sofá, Na casa do Pai, você não está preso à religiosidade, gente. Na casa do Pai, o meu olhar precisa ser um olhar de misericórdia. E vale a pena dizer
que esse jovem, esse filho mais velho, ele não entrou na festa. Essa parábola termina. Essa parábola, ela acaba com um filho fora da festa. E a pergunta que a gente precisa se fazer: nós estamos caminhando para uma grande festa. E essa festa não é aqui nessa área terrena. Essa festa é lá com o nosso Senhor, lá nos céus. Aquilo que Ele tem preparado para mim, para você. Será que é justo eu ou você ficar de fora dessa grande festa? Porque a gente não recebeu o irmão? Porque a gente deixou de perdoar o irmão? Porque a gente deixou de abraçar o irmão? Será? Talvez o Senhor esteja falando com você aí, vai de encontro a esse aí que você renegou, que você largou de mão. Ainda há tempo de você agarrar o telefone e falar assim, irmão, olha só, eu realmente eu não queria nem atenção contigo. Não tinha nem razão. Mas eu te perdoo, eu quero estar com você. Olha, eu errei aí, eu tinha que te dado uma atenção e você acabou se desviando mais. Ei, a proposta dessa palavra é uma reflexão. Que filho que a gente quer ser na casa do Pai? Aquele que saiu, gastou tudo, torrou tudo, se arrependeu e voltou? Ou é aquele que viveu uma vida inteira aqui, não faltava um culto? E a gente não entra lá na grande festa, porque a gente tem dificuldade de receber o irmão. A gente não entra na grande festa porque tudo que a gente quer é apontar o dedo. Coloque-se de pé, por favor.